No Natal passado, recebi um presente muito especial da minha mãe. Ela havia guardado cuidadosamente ao longo desses muitos anos um livrinho que ganhei de meus pais em 1944, quando eu tinha 10 anos de idade. Este é o livro. Trata-se de um diário na qual me ensinaram a registrar as minhas rendas e despesas semanais. Por exemplo, meu registro da semana de 29 de julho de 44 indica que comecei a semana com $24,05 e ganhei mais 7 trabalhando em nossa fazenda. Como despesas, gastei 5 centavos para comprar doces, 45 centavos para uma outra compra, 20 centavos para o cinema e 2,37 para roupas. Também investi $20 em bônus de guerra e paguei 70 centavos de dízimo. Terminei a semana com 4,28. Lembro-me de ter perguntado a meu pai se minha mesada de 25 centavos por hora poderia ser aumentada. Mas ao lembrar que o cinema custava apenas 20 centavos e doce 5, hoje percebo que provavelmente recebia muito. Ao folhear este diário de mais de 50 anos, percebo em todas as semanas, dos anos de 44 a 45, paguei dízimo de 10% das minhas rendas a cada semana. Em dezembro de 44, registrei o que havia pago $12,35 de dízimo naquele ano. Um dizimista integral. Foi ali que aprendi como pagar o dízimo. Minha mulher e eu ensinamos nossos filhos a importância de separar o dízimo a cada semana, quando recebem a mesada, ou fazem algum trabalho especial. Eles colocavam o dízimo numa caixinha. No domingo de jejum, entregavam o dízimo ao bispo. Também aprenderam o valor do dinheiro, economizando boa parte de suas rendas para a missão e também para seus estudos futuros. Nossos netos estão agora seguindo um caminho semelhante. Ensinemos esse princípio a nossos filhos e certifiquemo-nos de que eles nos vejam pagando o dízimo. O presidente Joseph Smith disse: nossos filhos, assim que atingirem a idade suficiente para ganharem dinheiro, devem ser ensinados a pagar o dízimo, para que seu nome seja escrito no livro da lei do Senhor. Quando eu estava na primária, aprendemos este poema. O que é o dízimo? Não digo, não importa a quem, uma moeda entre 10 e 10 entre 100. A doutrina do pagamento do dízimo encontra-se em diversos lugares nas Escrituras. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Os filhos de Israel foram ensinados a levarem seus dízimos para o Senhor. Provavelmente a escritura mais citada sobre o dízimo no Velho Testamento encontra-se em Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para receberdes. O montante do dízimo que pagamos é o acerto mais perfeito e justo que conheço. Trata-se de 10% das nossas rendas. Todos, desde o mais pobre ao mais rico, pagam a mesma percentagem. Cristo ensinou esse princípio com a oferta da viúva. E estando Jesus assentado de frente à cerca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E seus discípulos disseram, em verdade vos digo, a esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhe sobejava. Mas esta, de sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Uma moeda de meio centavo é muito pequena. Era a menor moeda usada pelos judeus. Valia 64 avos de uma moeda de prata romana. Nesta dispensação, o Senhor estabeleceu a lei do dízimo como a lei do sustento para a sua igreja.
Sem ela, não poderíamos levar adiante os propósitos eternos do Senhor. Trata-se também de uma lei pela qual mostramos nossa lealdade ao Senhor e provamos merecedores de privilégios, ordenanças e bênçãos. Estive recentemente em Independence, Missouri, e tive vontade de dirigir para o norte por uma hora. Os santos dos últimos dias fundaram a cidade em 1836 e tornou-se a capital do condado, estimando-se de 3 a 5 mil habitantes. E era a sede da igreja por algum tempo. Meus próprios antepassados estavam lá. Quando cheguei a Far West, olhei à volta e vi apenas alguns campos arados. Não havia cidade, estradas ou edifícios. Apenas um tranquilo local do templo, coberto por grama, com 4 pedras angulares, com uma cerca. Em 1838, os santos foram expulsos de Far West. Joseph Smith e outros líderes foram presos e levados para a cadeia de Liberty. Ali ficaram sob as mais horríveis condições que posso imaginar por 6 meses. Meus próprios antepassados sofreram imensamente em Far West e quase perderam a vida. Quando estive em Far West, fiquei imaginando como tinha sido. Abri as Escrituras e li a seção 119 de Doutrina e Convênios. Esta revelação foi dada por intermédio do profeta Joseph Smith, em Far West, em 8 de julho de 1838, em meio das perseguições. E este será o início do dízimo do meu povo. E depois disso, os que estiverem pagado o dízimo pagarão a 10ª parte da sua renda anual. E isto será uma lei permanente para eles, para meu santo sacerdócio, diz o Senhor. Pensei comigo mesmo que a lei do dízimo não poderia ter sido recebida pelos membros da igreja numa ocasião menos oportuna do que aquela. Mas eles a receberam, e os membros começaram a viver essa nova lei na época que estavam perdendo suas propriedades, em alguns casos a própria vida. Ao visitar Far West, adquiri um testemunho espiritual da lei do dízimo muito mais forte e profundo do que havia tido antes. Quero dar um conselho aos muitos milhares de membros que se filiam à igreja atualmente, como resultado do diligente trabalho dos nossos missionários. Exerçam sua fé. Paguem seu dízimo. Essa lei pode ser diferente daquela que estavam acostumados antes do seu batismo, mas nada que façam como recém-conversos irá prepará-los mais plenamente para desfrutar as bênçãos, até mesmo as bênçãos do templo, do que pagando o seu dízimo. Agora, um breve conselho para os missionários. Ensine o dízimo a seus pesquisadores de modo que eles adquiram um testemunho desse princípio maravilhoso do Evangelho. A mãe de Joseph Smith era conhecida como a Viúva Smith. Ela era a viúva de Hiram Smith, que morreu com Marte juntamente com o profeta. Certa vez, o secretário do dízimo declarava que, dada sua pobreza, ela não deveria pagar o dízimo. Mas ela disse, você me negaria uma bênção? Se eu não pagar o meu dízimo, como eu devo esperar que o Senhor retenha suas bênçãos de mim? Pago o meu dízimo, não apenas porque é a lei de Deus, mas porque Deus espera uma bênção por fazê-lo. Cumprindo esta e outras leis, espero prosperar e ser capaz de sustentar a minha própria família. E ela prosperou? Seu filho e seu neto tornaram-se presidentes da igreja. E seus descendentes atuais incluem um membro do Quórum dos 12 Apóstolos e muitos líderes importantes da igreja. Falando de sua mãe, Joseph Smith disse certa vez, ela pagava o dízimo de suas ovelhas e gado, 1/10 de sua manteiga, 1/10 de suas galinhas, dos seus ovos, dos seus porcos, 1/10 dos bezerros, 1/10 dos cavalos, 1/10 de tudo o que criava. Eu estava certa vez ensinando a lei do dízimo para um grupo de líderes na África. Um irmão disse, irmão Ting, como posso pagar o dízimo se não tenho renda? Perguntei e descobri que ele tinha uma grande família de 7 ou 8 filhos e estava desempregado. Perguntei como ele alimentava sua família. Ele disse que tinha uma pequena horta e criava alguns gansos. Perguntei o que fazem as gansas. E ele respondeu, elas põem ovos. Eu disse, se numa manhã você descobrir 10 ovos nos ninhos de suas gansas,
uma luz brilhou em sua alma. Eu poderia pagar um ovo e entregar ao presidente do ramo. Ele respondeu. Ele compreendeu e se tornou, então, um dizimista integral. Ao pagarmos e ensinarmos nossos filhos a pagar o dízimo, desenvolveremos uma família profundamente comprometida a fazer e cumprir os convênios do templo. A mais gloriosa de todas as bênçãos que recebemos nesta vida e nas eternidades são as bênçãos resultantes de sabermos que a nossa família será selada, está selada para toda a eternidade. Talvez existam alguns que estejam negando a si mesmos o privilégio por deixar de pagar o dízimo. Quem se encontra nessa situação, meu conselho é: exerçam a sua fé. Façam a prova do Senhor nisso e paguem o dízimo. Você e sua família sentirão uma paz especial que ultrapassa todo entendimento ao pagarem o dízimo integral. Perceberão que todos os temores relacionados com finanças e cuidados com sua família, e vocês saberão que o Pai Celestial vos ama. Sou grato por meus pais terem me ensinado a pagar o dízimo. Presto meu humilde testemunho de que o pagamento do dízimo é um princípio verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.